Olá, internet! No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre uma apresentação realizada na Semana de Iniciação Científica da História, que aconteceu no próprio prédio da História lá na USP, na última semana de agosto, entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro. Foi organizada essa Semana de Iniciação Científica pelo CAIS, pelo Centro Acadêmico da História, então já fica aqui meu parabéns aos organizadores e demais envolvidos. E qual que foi a ideia desse evento? Trazer um pouquinho o pessoal que realizou algum tipo de pesquisa acadêmica, seja na modalidade de iniciação científica, principalmente, ou em alguma outra que possa contribuir, para poder falar um pouco da sua experiência e da sua pesquisa, e talvez dos laboratórios que participe, para um público que não tenha tido contato com isso, ou interessados, por exemplo, calouros, ou alguém que tem interesse em fazer iniciação científica, mas não sabe muito bem para onde ir, por onde começar, e dividir um pouco das nossas experiências ali no evento. Então a ideia foi essa. O que eu vou tentar fazer aqui para vocês é fazer uma versão estendida do que eu falei lá, tá bom? Então a comunicação eu vou dividir em 3 eixos. Primeiro eu vou falar do Labeca, depois eu vou falar da minha experiência com a iniciação científica e, por fim, da pesquisa que eu realizei. Vamos lá. Então, a minha iniciação científica ela ocorreu entre 2015 e 2017, acabou agora em julho de 2017, foi pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, teve financiamento da FAPESP e orientação da professora doutora Elaine Farias Veloso Irata. Tudo bem? Falando um pouquinho do Labeca, o laboratório que eu pertenço. Nós vamos falar do Laboratório de Estudos da Cidade Antiga. Então, aqui no trecho da minha fala, ela é um pouco devedora da fala da minha colega de mesa, da minha amiga Aline Porfírio, que também desenvolve pesquisa de iniciação científica neste momento pelo Labeca, lá no Museu de Arqueologia, com a professora, sob orientação da professora Florenzano. Ela falou um pouco mais do Labeca e depois eu peguei o gancho e falei do site. Então, vou incorporar algumas falas dela aqui, ok? Então, o Labeca ele foi fundado em 2006. Não parece muito tempo atrás, né? Principalmente para mim, que tem uma visão de tempo um pouco estranha. Para mim, não é tão pouquinho, parece que foi ontem, mas é quase 10 anos atrás, 11 anos atrás. O Labeca ele tem como eixos fundamentais estudar a cidade grega antiga, como diz o nome. Sobre que viés, com que ferramentas? Então, nós pensamos no espaço. Tentar olhar o espaço, a cidade grega antiga e com isso entender o mundo grego antigo, entender aquela sociedade olhando o espaço, a organização do espaço. Então, como que a gente entende o espaço a grosso modo? Nós pensamos o espaço não somente como um cenário, como palco dos acontecimentos históricos ou das relações sociais. Nós pensamos o espaço também como um agente dessas mesmas relações sociais, porque uma vez que a gente atua nesse palco, uma vez que a gente dota esse espaço de significado, ele também pode influenciar as nossas ações futuramente. Então, é mais ou menos nesse viés que o Labeca trabalha. Também temos a preocupação de difundir o conhecimento produzido ali dentro, não somente entre os prédios e institutos da universidade ou entre as universidades, mas também para a sociedade no geral. E para o público interessado também, não somente quem é professor de escola básica, também há uma preocupação em produção de material didático, mas para quem for interessado no geral. O Labeca tem essa pegada. Eu vou trazer um pouco aqui do site, eu pretendo fazer um vídeo explorando mais ferramentas do site, mas por hora vamos falar assim do modo mais geral, para não ficar cansativo, falando de algumas categorias ali do site. Então, se você jogar Labeca MyUSP no Google, você acha. Mas temos aí também o endereço, caso você queira ir direto, labeca.my.usp.br. Eu vou destacar algumas categorias. Temos ali a categoria ali na esquerda, gente. Equipe. Ali você vai encontrar informações sobre os professores que compõem o grupo do Labeca. Não somente os professores da USP, vocês vão ver que tem gente de fora da Universidade de São Paulo também. Alunos e técnicos. Está todo mundo discriminado ali. E se você clicar no nome de alguém, vai aparecer uma espécie de resumo do currículo e você vai poder perceber com que aquela pessoa trabalha. É interessante destacar
que temos uma diversidade de projetos ali. Então vai ter gente trabalhando com moedas, vai ter gente trabalhando com espaço sagrado, com espaço profano, com templos, com demais estruturas arquitetônicas. Só para a gente ter uma ideia da diversidade de pesquisas que podem ser exploradas lá no laboratório ou na universidade ou no museu em específico. Ok? Temos ali um outro categoria interessante do site, então, textos. Textos, você vai encontrar textos produzidos pelo pessoal do Labeca, mas também textos traduzidos de outros idiomas, por exemplo, do inglês, por exemplo, do italiano, do francês, do espanhol. Há um esforço de tradução pelos membros do Labeca que têm conhecimento para poder fazer isso, de traduzir esses textos para o português. Não somente para poder usar em aulas da graduação, mas também para os professores do ensino básico poderem usar e deixar eles mais acessíveis a um público maior. Embaixo ali da categoria texto nós temos o link vídeos, onde você vai encontrar entrevistas, entre outros vídeos, entrevistas com os professores. Temos ali a categoria bibliografia, há indicações bibliográficas ali, se você estiver fazendo, faculdade agora de história, ou precisa fazer um trabalho sobre Grécia Antiga, ali tem bibliografia para você poder se guiar. Temos ali a categoria glossário. No glossário você vai encontrar termos gregos transliterados para o português, para o nosso alfabeto. No glossário do Labeca você vai encontrar termos gregos transliterados para o nosso alfabeto e o seu significado em português. É interessante porque ali você vai ter também indicações de como escrever esses termos nos seus trabalhos, se é itálico, não é itálico, e o significado, porque, por exemplo, o que é um estoar, uma apoiquia, um têmeno. Tudo isso vai estar lá designado. Temos ali outra categoria que eu queria destacar, é o acesso, que você pode gerar um login para você, assim você vai ter a oportunidade de acessar imagens em alta resolução e de forma mais aprofundada no site, então é só você solicitar o seu login e você vai recebê-lo. Aqui é uma das fotos que eu sempre procuro usar nos meus trabalhos quando vou falar da Polis, mas eu trouxe só para a gente ter uma referência visual dos materiais produzidos pela equipe do Labeca. Então temos aí uma foto que eu tirei na exposição da Polis, que está acontecendo ainda no Museu de Arqueologia e vai até dezembro de 2017, né? Temos ali o que é a Polis para o Labeca, o que é a Polis para a gente nas nossas pesquisas. Não é somente a parte urbana da cidade, a haste. Também pensamos na parte rural, a Cora, na parte de plantio, né? Temos as necrópolis, o lugar onde eles enterravam os mortos. Também estamos pensando nos bosques, nas minas, nos portos. Todo esse território que estivesse sobre o domínio dessa polis, nós estamos chamando dessa entidade, nós chamamos de polis porque era mais ou menos assim que os gregos pensavam a coisa. Eles não dividiam, não havia essa dicotomia, às vezes violenta, entre campo e cidade. Okay? A coisa era um pouco mais orgânica e entrelaçada do que a gente costuma pensar hoje. E eu acho que essa imagem produzida pelo Labeca, que não é de nenhuma polis em especial, é uma polis tipo, é um exemplo, ela tem um poder didático bastante grande para a gente explicar esse tipo de ideia. Aqui nós vamos para um slide onde temos ali à direita de vocês uma imagem do YouTube. O Labeca também tem um canal no YouTube. Você vai encontrar os vídeos dos quais eu vou falar agora, tanto no YouTube quanto no site do Labeca. Então nós vamos ter lá animações sobre a cidade grega, sobre o porto grego, sobre um templo grego. No momento que eu estou falando para vocês, quando vocês acessarem pode ter até mais. Tudo isso tem dedo do Dr. Alex Martiri, que já defendeu seu doutorado, já falei em outros vídeos dele. Ele é historiador, arqueólogo e trabalha com cyberarqueologia. Então tenta reconstruir esses ambientes antigos, agora de forma virtual. E isso tem um poder didático absurdo, a meu ver. Então tem dedo dele aí. Ele também trabalha e atua lá no Laboratório de Arqueologia de Roma Provincial, o LARP. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então nós temos essas animações no site do Labeca que você pode ver. Embaixo dessa imagem,
nós temos ali a minha mão, mas não é só a minha mão que é importante ali, a minha mão não é importante ali. Nós temos, isso também está na exposição, ali é um tablet, mas você também vai encontrar esse programinha, esse aplicativo também vai poder ser encontrado lá no site do Labeca. Qual que é a ideia? É a reconstrução 3D das etapas de edificação de um templo. Meu Deus, Felipe, o que é isso? Seguinte, ali você vai ter frames, onde você vai poder aumentar o zoom, diminuir o zoom, girar a imagem de forma 3D. Então vai ser possível ver aonde aquele cara lá, que eu estou apontando com o dedo, está batendo a sua marreta. Você também pode adiantar o frame e fazer a mesma coisa, girar, aumentar o zoom, diminuir, para você entender todas as etapas de construção daqueles templos enormes, daqueles templos grandiosos, ou às vezes nem tão grandiosos assim, que nós vemos nos filmes sobre a Grécia. Do nosso lado esquerdo, aqui do lado esquerdo de vocês, nós temos uma das maquetes. Quem viu o vídeo sobre a exposição da Polis deve ter me visto falar sobre ela. Nós temos 4 maquetes no Labeca. 2 delas estão em exposição. Essa de Selinonte e a de Olinto. A de Selinonte, eu tenho que abrir meu coração aqui para vocês, é a minha favorita. E o poder didático, o poder explicativo dessas maquetes é muito grande. Olha só, elas têm a ordem de grandeza aí de 1 metro mais ou menos. Daí nós podemos falar sobre o porto da cidade, a articulação dos espaços sagrados e dos espaços públicos, ou dos espaços profanos, desculpa, o traçado das ruas, da ágora, dos templos. Os templos estão orientados sempre no mesmo eixo? Podemos ver ali que sim. Também sobre a topografia da cidade. Muita coisa pode ser explorada com essas maquetes. Na exposição da Polis, há a iniciativa de pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, podem falar com o pessoal que eles vão retirar esse vidro. Acho que tem que falar com antecedência, se eu não me engano. Eles retiram esse vidro para que a pessoa possa ter uma experiência tátil, ler a maquete com as mãos. Há um vaso também na mesma exposição, onde a decoração dele está em alto relevo, para a pessoa poder ler a decoração também através das mãos. Então essa é uma iniciativa muito legal, muito positiva, de inclusão que a exposição está adotando. É só falar com o pessoal do educativo, se eu não me engano. O pessoal do educativo poderia dar mais informações sobre esse tipo de atividade. Sobre a exposição ainda, não posso esquecer, já me esqueci de falar isso. Além do meu vídeo sobre a exposição da Polis, há também o vídeo, um documentário sobre a exposição feito pelo museu. E lá você vai encontrar um pouquinho de todo mundo que está envolvido. Então tem a professora Elaine, tem o pessoal do educativo, que é o pessoal que está em contato com o público constantemente, então eles têm um conhecimento profundo do que está ali. Então eu acho bacana, vocês, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá embaixo, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Passando para o próximo, temos o Nausito. O Nausito, ele é um banco de dados riquíssimo e que está constantemente sendo alimentado. Você também encontra lá no site do Labeca. Cada uma desses pontinhos aí que vocês vão encontrar, que vocês estão vendo na imagem à esquerda, é uma cidade grega, de origem grega. Uma outra aí tem origem fenício-cartaginesa, mas a maioria delas é origem grega. Os pontinhos azuis, quando você clicar, você já vai poder encontrar as informações trabalhadas, editadas, referenciadas, as imagens tratadas em alta resolução, fechadinha. Quer dizer que as informações que nós temos dessa cidade já estão fechadinhas e você pode acessar tranquilamente. Os pontinhos brancos, vocês vão clicar e vão ter menos informações, porque ainda falta tratar os dados que nós temos dessas cidades. Então vamos fazer de conta que eu cliquei ali em Agrigento, na Sicília. Vai abrir uma imagem parecida com aquela à direita de vocês. Então ali vocês vão encontrar fotos que os pesquisadores do Labeca acumularam ao longo de suas vidas. Temos ali e o pessoal também que vai para lá, por exemplo, o pessoal teve uma expedição agora em julho, deve ter um monte de foto para colocar. Vai ter reconstrução, desenhos de reconstrução de templos, esquemas, fotos de material votivo, sobre o traçado da cidade, plantas e a história da cidade.
Então há bastante informação, ele é bastante rico para fazer pesquisa. Eu usei demais ele na minha iniciação científica. Outra coisa que a gente pode explorar só de bater o olho nesse mapa é um recorte, esse espécie de Google Earth, é um recorte que eu tive que fazer, senão ia ficar ilegível o mapa. Tem mais coisa ali para a Península Ibérica, para o norte da África. E também aqui embaixo, na região do Levante, tem mais. A gente bate o olho e a gente já percebe que não existe somente Atena e Esparta, e de vez em quando Tebas, que aparece no livro didático, ok? O livro didático aparece aí por problemas de atualização, por recorte, enfim. Mas para desconstruir essa ideia, basta colocar essa imagem e você já vai conseguir dar um tapa nessa ideia e falar, olha, não é bem assim. Há muito mais coisas aí, ok? Então esse é o Nausito. O que eu queria falar do Labeca é mais ou menos isso. Agora entrando em um outro patamar, em um outro eixo, quer falar um pouco da minha experiência com a iniciação científica. Então, primeiramente, eu gostaria de dar 4 dicas que me vieram enquanto eu escrevi o texto da apresentação, ok? Então, primeira dica, interesse pessoal e possibilidades de estudo. Gente, é necessário, eu acho interessante, saudável, você tentar cruzar esses dois itens, interesse pessoal e possibilidades de estudo. Por que o primeiro? Interesse. Você precisa gostar do que você vai estudar. Mas eu digo assim, gostar mesmo, é uma coisa de amor mesmo, sabe? Sentimento, aquela coisa que você não explica. Por quê? Você vai ficar muito tempo debruçado em cima daquele assunto, você vai ter que ler bastante sobre aquele assunto. Então imagina, se você não gostar dele, vai ser uma tortura quase perpétua. Outra coisa, possibilidades de estudo. É quase impossível desenvolver uma iniciação científica sobre artefatos alienígenas de lascamento marciano. Ok? Estou pegando assim uma coisa bem esdrúxula para a gente ter uma ideia do extremo. Se não há campo de pesquisa, se não há possibilidades de estudo, desenvolver uma iniciação científica, desbravar um novo campo é muito difícil. Então é mais interessante para a gente que está começando tentar encaixar a nossa pesquisa em uma área que já esteja mais ou menos consolidada, só para a gente ter uma bibliografia para ler. Desbravar uma coisa nova agora, não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil, ok? Segundo ponto, há professores que trabalham com o tema ou podem trabalhar com ele. Por quê? Procurando um professor que já trabalha com o tema, ele vai poder te dar indicações, de repente ele pode ser o seu orientador, e você vai poder ver o trabalho que ele desenvolve. E você pode tentar encaixar o seu tema ali. Ele já pode ser um futuro orientador. Ou que trabalhem com o tema. Por que eu coloquei esses dois pontos? Porque há professores que orientam temas que não necessariamente são da sua área de especialidade. Ok? Sempre cito o exemplo do professor Marcelo Rede. Ele é especialista em Mesopotâmia, mas ele orienta também um pessoal em Egito. Conheço gente que faz iniciação científica e mestrado com ele, excelentes profissionais, porque o professor tem esse cabedal para poder oferecer a orientação, ok? Vamos lá, laboratórios. Há matérias relacionadas com o seu tema que você pode fazer. Porque os laboratórios, galera, os laboratórios são interessantes porque lá você vai encontrar o estado da arte da sua área. Então, o que se está fazendo de mais novo na sua área vai estar nesses laboratórios. Então temos muitos, temos o Leme, o Leir, o Latim, temos o Labeca, o LARP, tem uma infinidade de laboratórios, pelo menos na Universidade de São Paulo, que eu conheço. Eu sei que há mais em outras universidades, estou citando esses que foram os que me vieram de bate-pronto, tá bom? Matérias relacionadas, aí você vai acompanhar, vamos supor que essa matéria esteja sendo dada por um professor legal, bacana, competente e tal. Você vai acompanhar os debates ao longo do tempo, ao longo da história, sobre a sua área de pesquisa. Então é bem legal para você ter o conhecimento dos debates que já aconteceram, ideias que já foram superadas, teorias que existem. Então é bom para você já colocar aquele pezinho na água, sabe? Para já saber onde você está pisando. Você tem amigos ou colegas que já desenvolveram IC, ou no tema, ou em outro tema? É interessante porque você vai perguntar para o seu colega, para o seu amigo, se for do seu tema ou não. Se for do seu tema, melhor ainda. Quais são os caminhos das pedras? O que ele fez para conseguir desenvolver a pesquisa? Qual professor é mais indicado para o seu perfil? Entenderam?
Então é mais ou menos isso, nessa divisão de experiências que se baseou, que se inspirou esse evento. Então, falando agora da minha experiência pessoal com a iniciação científica. Ela começou lá em 2009, embora eu só tenha desenvolvido a iniciação científica em 2014, ok? Vamos contar essa história agora. Meu interesse pela Grécia vem desde pequeno. Eu sempre gostei, sempre achei interessante. E sobre mitologia no geral. Tanto a nórdica, a egípcia, a grega, que são assim, né, os bibelôs para mim, que eu mais gosto. A Grécia, aqui eu posso abrir o coração para vocês. Aqui não tem problema. Eu tento fazer isso de uma forma menos formal. Por que a Grécia, Felipe? Quem for da década de 90 provavelmente assistiu um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco, que tem como pano de fundo um pouco uma inspiração nessa mitologia grega. Aí vocês vão falar, mas não é tão assim fiel. Não, não é mesmo, mas o espírito está ali, a ideia está ali. E eu assistia e eu gostava pra caramba. Então isso já foi um primeiro start para mim. Então eu cresci com aquilo. Isso para mim já foi um empurrãozinho para eu gostar de estudar a Grécia. Ok? Então ali começou descoberta do MAI na Xerox do IFUSP. Eu sou formado em licenciatura em Física. Em 2008, 2009, eu estava cursando licenciatura em Física e fui tirar uma Xerox ali da lista, não me lembro se era uma lista de cálculo, sabe o que era. E na Xerox da Física tinha uma pasta escrita História e Arqueologia da Grécia helenística, da Grécia clássica helenística. Achei estranho, não era para estar ali, estava tão longe da FEFELESH. Então pedi para tirar uma cópia do cronograma, da ementa do curso. Então descobri o Museu de Arqueologia, que ficava pertinho da Física, 5 minutos a pé. Também me foi dito que era possível cursar matérias lá e pegar esses créditos e jogar na minha grade da Física. Ou seja, eu poderia fazer optativas lá que serviriam para mim como físico. Ah, mas não deu outra. Aproveitei, em vez de fazer cálculo 5, eletromag 10, sei lá, qualquer outra matéria dessas aí que eu particularmente acho bizarro, eu fui lá fazer História da Arqueologia de Roma. História e Arqueologia de Roma, Norte da África na Antiguidade, quase todas as matérias da área de clássicas eu cursei lá no museu. Isso me deixou em contato com outras pessoas, com outras ideias e me mostrou caminhos que eu poderia trabalhar esse meu gosto aí pela Grécia. Reuniões do Labeca. Como que eu descobri o Labeca? Aí eu preciso contar para vocês que foi através de dois amigos. Bruno Anselmo Matangrano, que na época estava fazendo sua iniciação científica, hoje ele já está terminando o doutorado, ele é escritor, ele é autor daquele livro Contos para uma Noite Fria, não sei quem já leu, vou deixar linkado aqui também sobre o livro. E a hoje professora da Universidade do Estado da Bahia, Márcia Lacerda Ribeiro. Na época ela fazia o seu mestrado, doutorado. Uma conversa com eles, a Márcia, que faz parte do Labeca, falou se a gente não queria, né, de repente assistir algumas reuniões do Labeca, já que a gente se interessa pela área. O Bruno estuda simbolismo, mas ele tem interesse também pela Grécia. Então a Márcia foi lá, conversou com a professora Florenzano, que é a coordenadora do Labeca. Ela, a professora Elaine Farias Velozirata e a professora Maria Cristina Cormichiari estão à frente do Labeca. E elas deixaram. Tudo bem, pode assistir. Assisti às reuniões do Labeca, pude entrar em contato com as ideias, com as áreas de pesquisa dos professores ali. E tendo contato com o laboratório, eu pude ir perguntando para o pessoal, olha, quem vocês me indicam? Eu tenho interesse em estudar a religião grega, tal. Quem vocês me indicam? Me falaram sobre a professora Elaine e a matéria de arqueologia do Mediterrâneo Antigo. Naquela época, naquele semestre que eu assisti, a professora Elaine não foi em algumas reuniões, nas que eu fui, em específico. Eu não lembro se ela tinha viajado, eu não lembro se ela tinha machucado o pé, eu não lembro, sei que ela não foi. Mas no semestre seguinte, teve essa matéria e eu me inscrevi. Por quê, gente? É interessante que você conheça o seu orientador, para ver se o jeito dele é compatível com o seu. Porque imagina, se você um trabalho conjunto. Se você não se der bem com o seu orientador, se a forma dele trabalhar não casar direitinho com a sua, então é como eu disse, vai ser outra tortura. A coisa não vai andar, ok? Então temos que pensar
nesses dois eixos. Tem que também ter uma compatibilidade entre você e o seu orientador. Então eu fiz a matéria com a professora Elaine, gostei muito dela, a gente se dá bem até hoje, e o jeito dela trabalhar também não tem nenhum problema com o meu jeito de trabalhar. Fiz a matéria, eu dei sangue naquela matéria, galera. Eu deixei todo o resto de lado, né, segurei os 5 lá na física, mas nessa matéria eu me esforcei. Eu li tudo que eu podia, eu li texto complementar, tentar participar da aula, e no fim eu tentei, mandei um e-mail para a professora Elaine. Escrevi lá que tinha interesse na área, se havia possibilidade de marcar uma reunião para conversar sobre iniciação científica. Porque eu mandei um e-mail? Porque, sei lá, às vezes o professor pode estar cheio de orientando, mas ele pode te dar uma luz, te indicar um caminho, te indicar um colega. Então a professora aceitou, marcamos uma reunião e começamos a conversar. Então primeiro ela perguntou o que eu me interessava, aí eu logo falei Grécia, professora, adoro a Grécia. Ela, mais especificamente da Grécia, falei religião grega, professora. Ela, mais especificamente Atena, professora. Mas assim, você não tem a ideia de um tema, Felipe? Não. Aí ela me deu um monte de livro para ler. E eu li esse monte de livro e marcamos outras reuniões. Então começamos a fazer esboços do projeto de iniciação científica. Então eu ia lá, escrevia, mandava para a professora ia lá, corrigia, mandava de volta. Só agora é importante humildade nesse ponto aqui, hein? O professor vai mandar para você de volta com algumas correções, algumas indicações de melhoria, e você tem que ter a humildade de arrumar, entendeu? De tentar aprender com isso, mesmo que o professor não tenha feito uma crítica açucarada. Eu tive a sorte que a Elaine sempre estivemos afinados com isso. Então ela sempre fez umas críticas muito contundentes, ela nunca me deu patada, nunca escreveu alguma coisa que eu tenha sentido ofensiva na crítica do meu trabalho. Então eu nunca tive problema com isso, mas eu conheço gente que já teve, sei lá, veio uma indicação ali um pouquinho, parecia um pouquinho mais grosseira, a pessoa ficou brava, gerou um atrito. A gente tem que ter uma certa humildade ao máximo para tentar arrumar o nosso projeto. Então ficou nesse bate-bola. Eu arrumava, mandava de volta, ela fazia outras coisas e me indicava livros, e a gente foi refinando o projeto. Até que em 2015 a gente mandou para o PIBIC e depois para a FAPESP. Ora, eu falei que comecei a ideia em 2009, por que só em 2014, 15 eu fui levar ela à frente? Bom, primeiro eu fui terminar a física, depois eu entrei na história. E nesse pedaço aí houve outros intempéries no caminho, mas eu nunca deixei de pensar no projeto, de tentar refinar ele. E o que raios eu faço? Aqui caminhando para o último eixo, eu estudo, galera, eu estudei na minha iniciação científica a distribuição dos espaços sagrados na Sicília arcaica. Então o tema era os espaços sagrados de Atena na Sicília. O meu recorte dentro do vasto mundo grego, eu sempre falo vasto mundo grego porque ele é bem grande mesmo, foi a Sicília. Vez ou outra eu pensava e retornava à Grécia, às Ilhas Jônicas, para fins de contextualização ou de comparação. Mas o foco foi a Grécia, foi a Sicília, desculpe, entre os séculos VIII e V a.C., aproximadamente. Então, no primeiro ano da pesquisa, eu fiz um catálogo com todos os locais sagrados dedicados a Deus Atena na Sicília. Então, para isso eu usei o livro da Francesca Veronese, de 2006, eu usei o glossário do Labeca, eu usei o Nausito, eu usei toda a bibliografia que eu pude, e então parti para análise. Usei também, entrei em contato com essas fontes que eu estou apresentando aí na tela. Então, à esquerda de vocês, eu trabalhei bastante com planimetria, com plantas da cidade, para poder comparar. E quais eram as minhas questões nesse ano, nesse primeiro ano da pesquisa? Era entender se os santuários de Atena, eles estavam dentro da cidade, eles estavam fora da cidade. Esses templos, eles eram todos naquele formato retangular, desculpe, todos no formato retangular. A entrada era sempre a leste ou era a oeste? Há um padrão? Qual o tamanho desse santuário? Que tipo de material votivo eu vou encontrar nesses santuários? Quantas cidades na Sicília eu vou encontrar com espaços sagrados dedicados a Deus Atena? Eu trabalhei na Sicília com essas cidades de origem grega, que nós chamamos de apoikiai, ou apoikia, no singular. Elas são fundações gregas na Sicília. Nós não chamamos de colônia, em razão daquele problema de colônia ser um termo cheio de problemas, porque
porque tem acepções que guardam certo vínculo com o século XVI, com o século XIX, e uma certa dependência nessas concepções do século XVI e XIX, uma dependência entre a fundação e a metrópole, coisa que não existia na Grécia. As fundações da Sicília não tinham vínculo de dependência com as suas metrópoles. Okay? Só adiantando um pouquinho do que eu trabalhei na minha pesquisa. Então, essa foi a ideia do primeiro ano. No segundo ano, nós fomos analisar as metrópoles dessas apoikiai, que tinham locais sagrados dedicados a Deus Atena, que eu havia descoberto, pesquisado, me debruçado no primeiro ano. Então, nós fomos atrás das metrópoles. Em razão dos dados disponíveis, nós nos focamos na relação entre uma apoikia e uma metrópole, que foi Gela e a sua metrópole Lindus. Eu vou falar mais sobre os resultados do meu segundo ano de pesquisa, mesclando com alguns outros que eu estou agora em trabalho ainda, que agora estou continuando a pesquisa no mestrado. Então, no final do ano eu vou tentar trazer para vocês uma apresentação maior sobre os resultados do segundo ano, mais algumas coisas novas que eu estou trabalhando agora. Também trabalhei com um conjunto de estatuetas do acervo de terracotas do Maio, estatuetas de terracota siciliotas, lá da Sicília. Esse acervo de terracotas, dentre essas estatuetas, nós temos estatuetas de Atena Líndia, dedicadas a Atena Líndia, lá na Sicília. Foi interessante fazer essa comparação, ver quais eram os elementos estilísticos, e nós montamos um repertório. Então, nós fizemos um catálogo, você pode pensar assim. Não existia esse catálogo de forma digital, e nós temos ali algumas categorias que já existiam e outras categorias que nós criamos para poder enriquecer esse nosso repertório. Então, dentro das categorias que nós criamos, nós temos ali um refinamento da descrição da estatueta, nós temos outros dados sobre as dimensões dela, nós temos sobre a argila, nós temos ali os dados do Munsell, que é uma espécie de fichário com várias cores, para a gente poder ter uma referência mais padronizada dessas cores. Ela é muito usada por esse Munsell, esse fichário é muito usado pelos geólogos, mas nós também usamos para ver a cor da argila. Então, em vez da gente escrever lá marronzinho, claro, esverdeado, azul piscina, bebê, nesse fichário chamado Munsell, nós vamos ter um código para cada tonalidade. Então, no caso ali, nós temos YR 8.5, 10YR 8.5, 8.8, por exemplo. É um tipo de código que você pode comparar. Ele é mais refinado do que só falar de forma aérea, azulzinho, piscina. Nós temos ali cronologia, que tentamos refinar, comparanda. No caso das estatuetas, como elas eram moldadas, há um uso de molde muito difundido, e esses moldes circulavam pelo Mediterrâneo, nós vamos encontrar estatuetas extremamente parecidas sendo produzidas em outros lugares. E nós podemos fazer comparações, se nós tivermos em mãos catálogos onde constem essas estatuetas. Então, nós trabalhamos com o catálogo do Louvre e do Museu Britânico. E eu coloquei ali na comparanda onde nós podemos encontrar estatuetas parecidas ou mesmo iguais nesses catálogos. Foi com isso que eu trabalhei na minha iniciação científica. Acabei em julho de 2017. Então agora eu estou continuando no mestrado a pesquisa. Então eu estava trabalhando com os espaços sagrados de Atena na Sicília. Agora eu estou trabalhando também com os espaços de Deméter. Eu penso em fazer um vídeo amarrando esses assuntos mais para o final do ano. E pessoal, é um pouco isso que eu falei na apresentação. Temos aqui uma conclusão agora desses 3 eixos. Então eu acho que a experiência da iniciação científica ela é agregadora para a nossa carreira, seja como professores, seja como pesquisadores. Eu não costumo dissociar o professor do pesquisador. Eu acho que o professor também atua como pesquisador em diversos momentos, e o pesquisador ele não trabalha num quarto branco estofado, onde ele só passa a pesquisa por debaixo da porta. Então nós temos que o pesquisador ele também precisa atuar em vários momentos
como um professor, um pouco como professor. Por exemplo, quando ele escreve, tenta se fazer claro, explicando as suas teorias, os seus modelos, a sua experiência, a sua pesquisa. E também quando ele vai fazer a sua defesa de forma oral, a defesa da sua tese, da sua dissertação, do seu modelo, da sua teoria, ele também está atuando um pouco como professor. Eu não dissocio essas duas coisas, ok? E eu acho a iniciação científica muito positiva. Aprendizado sobre novas fontes e bibliografias, por exemplo, plantas, por exemplo, moedas, fontes escritas no geral, epigráficas, fonte material de todo tipo, como as estatuetas que eu trabalhei. Então você vai ter acesso a outras fontes, um aprendizado a mais para você na sua carreira. Contato com novas ideias e novos caminhos. De repente você conhece algum professor, algum profissional da área que te deu uma ideia que for agregadora para a sua carreira, ou te apresente uma outra forma de trabalhar com a sua graduação, com a sua formação, que não é nada aquilo que você tinha pensado, mas é legal e é um caminho novo para você. Então você vai conhecer mais gente, é legal, é interessante. É obrigatório fazer iniciação científica, gente? Não é. Eu estou falando aqui um pouco da minha experiência, que foi positiva, mas não é obrigatório. Se você não quiser, você não é uma coisa que vai lhe faltar para poder concluir a graduação. Eu acho positiva, mas fica a critério e gosto de cada um, como tudo nesta vida, ok? Mais uma vez aqui um pouquinho do canal. Se você gostou, se inscreva, dê curtir, compartilhe, marque o coleguinha, ajude a difundir um pouco as ideias do canal, a existência dele, vai que tem alguém interessado e as informações que eu deixo aqui ajudem. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.